Olá pessoas, aqui estou eu com mais um podcast. Nesse podcast eu vou falar sobre masturbação e ansiedade, a relação entre masturbação e ansiedade. Não sei se esse podcast vai ficar muito bom, porque eu tô passando por alguns problemas pessoais, tem algumas pessoas que eu considero que estão se afastando de mim e isso aconteceu hoje, quer dizer, ontem, porque agora a gente tá de madrugada, enfim. Eu espero que o podcast fique mais ou menos bom e que dê para vocês entender o que eu quero passar, apesar da minha cabeça estar cheia de coisas nesse momento. Muito se fala dos efeitos positivos da masturbação na vida do indivíduo, especialmente durante a adolescência. É tido como normal, como coisa da puberdade e tal, o adolescente começar a se masturbar e passar tipo um bom tempo fazendo tal prática de se masturbar e tal. Porém, pouco é falado pra gente, principalmente para nós homens, em um dos riscos decorrentes da masturbação, que é o vício em pornografia. Eu vou deixar na biografia do vídeo, na descrição do vídeo, um link para um vídeo que fala sobre reinicialização do vício em pornografia. Eu já assisti esse vídeo, é um vídeo que foi upado no YouTube por um amigo meu, e eu recomendo que vocês assistem para quem tiver assunto no interesse de uma maneira um pouco mais aprofundada e tal. A masturbação é uma prática entre aspas normal e todo homem, assim como toda mulher, se masturba. Logicamente que tem uns que se masturbam com maior frequência e outros com menor frequência. Mas existe um grande risco, especialmente para os homens, que é o vício na masturbação e na pornografia, que pode acarretar em diversas consequências negativas para a vida do indivíduo. Em primeiro lugar, que pornografia mostra um negócio que não é real. Pornografia, por exemplo, em praticamente todos os vídeos pornôs, o cara termina no vídeo gozando na cara da mulher. E no sexo real não é bem assim, até porque eu creio que a maioria das mulheres não gosta de levar literalmente porra na cara. Então, primeiro lugar, que pornografia em excesso não é bom porque mostra algo irreal. Quer dizer, não é que não é algo bom, mas é algo que pode dar prejuízo na vida do indivíduo, porque mostra algo irreal. Segundo, porque pornografia, em muitos casos, por exemplo, isso acontece especialmente se você já tiver um certo grau de vício em pornografia. Você começa a assistir uma pornografia mais leve, uma mais comum, por exemplo, um cara transando com uma mulher. Aí depois você vai para uma pornografia do tipo gangbang. Aí depois você começa a ver vídeos um pouco mais diferentes, entre aspas. Você de repente começa a gostar de vídeos de homem transando com trans, só que trans ainda com vara. Aí você começa a gostar de outros tipos de vídeos desse tipo, você começa a gostar de BDSM, você começa a assistir uns negócios bizarros, enfim. Um dos riscos também do vício em pornografia é você ir ficando cada vez mais aprofundado, entre aspas, no que você assiste e assistindo cada vez coisa cada vez mais bizarra e que pode trazer prejuízos para sua mente. Chegando até no extremo, belo dia você se encontrar masturbando para um vídeo de scat, por exemplo. Scat, para quem não sabe, é sexo envolvendo fezes. É tipo, no meio do sexo cagar no pau, comer a merda, enfim, é um bagulho bem nojento. Então tem esse segundo ponto negativo da pornografia, que se você começar a ficar viciado, você pode ir para coisas cada vez mais pesadas, e isso pode fazer mal para sua mente. Em terceiro lugar, pornografia gera ansiedade, e a ansiedade, um dos motivos dela é exatamente o primeiro motivo. A pornografia, em primeiro lugar, ela é fácil, é só você digitar um endereço lá no seu navegador de internet que você está lá no site, e aí você tem diversas opções, você tem categorias, você tem atrizes, você tem posições, você tem uma série de opções ao seu dispor. E aí, quando você se confronta com a realidade, que não é bem assim, que não é bem tipo um cardápio de mulher, onde você pode escolher qualquer uma e ir lá e pá, porque dependendo você vai ter que estuprar a pessoa e isso não é algo muito legal.
Ou seja, a pornografia muitas vezes gera ansiedade justamente pelo primeiro motivo, que é que aquilo não é real. Tipo, por exemplo, o cara no site pornográfico, ele pode bater punheta vendo a mulher que ele quiser. Já chegando na vida real, não é bem assim, obviamente. O máximo que ele vai conseguir é, por exemplo, ir num puteiro e aí ter por exemplo, um menu, entre aspas, de prostitutas disponíveis e aí ele escolhe uma. Isso daí é o máximo. Mas o cara não vai fazer um sexo igual o do vídeo pornô, porque no vídeo pornô geralmente os atores se beijam, já a prostituta não beija. Faz parte da ética das prostitutas não beijar. E também você não vai gozar na cara da prostituta, que nem acontece no vídeo. Também não vai dar pra fazer gangbang, tipo, 5 caras em uma mulher. Existem esses, mais outros motivos pelo qual a pornografia pode ser algo negativo na vida do indivíduo. A pornografia, ela não representa um sexo real, porque até se você for ver entrevista com ator e atrizes pornô, aquilo lá não é, quer dizer, é sexo, mas não é sexo, tipo, é um sexo coreografado, entre aspas. A pornografia, ela gera ansiedade e isso é ruim, especialmente para pessoas que já têm tendência a ter ansiedade. Eu mesmo me cito nessa categoria. E a pornografia também ela pode causar diversos tipos de problemas relacionados à sexualidade. Ela pode causar disfunção erétil, ela pode fazer com que o indivíduo, num sexo normal, ele não consiga ficar duro, ele só consiga ficar duro se ele vê pornografia durante o sexo ou antes do sexo. Ele pode... É um vício, simplesmente um vício, e é um vício, o que é pior ainda, é um vício sutil, entre aspas, porque, por exemplo, quando o indivíduo está viciado em algum tipo de droga, tipo crack, cocaína e blá blá blá, fica bem percebível que o indivíduo está viciado naquilo. Até pessoas próximas do indivíduo vão perceber, sem muita dificuldade. Já, por exemplo, o vício em pornografia é algo um pouco mais difícil de ser detectável. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o indivíduo não vai gastar muito dinheiro para ver aquilo lá, então ele não vai, por exemplo, roubar alguma coisa da família para ver aquilo lá, é só ele acessar um site, pronto, acabou. E é um vício, entre aspas, que ainda não é muito divulgado. As pessoas até acham normal o indivíduo se masturbar demais. Pra você, e aí pra quem tá assistindo, e pra quem tá ouvindo o podcast e se perguntando, tá, mas como é que eu vou saber então se eu tô ou não viciado em pornografia? É simples, tente ficar algum tempo sem ver pornografia. Por exemplo, se você, vamos colocar, a partir de amanhã você vai começar um desafio consigo mesmo, que você vai tentar passar uma semana sem ver pornografia e, se possível, também sem se masturbar. Se no primeiro dia você já começar a sentir grandes dificuldades, tipo, de grande tentação de ver pornografia, de se masturbar e às vezes até cair nessa tentação, é um sinal de que possivelmente você está viciado em pornografia. Por quê? Porque se você está disposto a ficar um tempo sem e de repente você não consegue ou está tendo muita dificuldade porque você está sentindo uma tentação fodida, é a mesma coisa que uma droga, por exemplo. É a mesma coisa que um cara que está com abstinência de crack. Ele também sente mais ou menos isso. Ele sente um dia ou 2 dias sem aquilo lá, ele começa a sentir uma tentação de querer ir lá, de querer fazer uso do bagulho e tal. E aí, quando a pessoa tem a recaída, ela vai formando uma bola de neve. Mas aí já é outro assunto. Enfim, por exemplo, você percebeu que está com dificuldade em não se masturbar por uma semana, que é um tempo relativamente curto, convenhamos. Às vezes o indivíduo não está nem viciado necessariamente em pornografia. Às vezes ele pode estar viciado nos simples atos de masturbação. Eu vou ficar uma semana sem ver pornografia, mas eu não aguento ficar uma semana sem me masturbar, porque aí eu começo a imaginar coisas, eu não consigo ficar sem me masturbar para essas coisas. Você também pode estar viciado, não necessariamente em pornografia, mas
em masturbação. Embora possa parecer contraditório, porque em vários dos meus vídeos eu já mostrei eu vendo pornografia, já até mostrei goza minha em um dos meus vídeos e tal. Hoje em dia eu reconheço que a pornografia e a masturbação são duas coisas que devem ser extremamente ponderadas na vida do indivíduo. A pornografia em si deve ser evitada, no meu ponto de vista, sempre que possível, e a masturbação em si eu acredito que deve haver uma certa ponderação. Aí eu vou falar agora um pouco da minha experiência tendo controlado um pouco a masturbação. Esse meu amigo que upou esse vídeo que eu falei sobre o vício em pornografia, ele que me falou sobre esse assunto de vício em pornografia, dos benefícios de controlar isso e tal. Ele tem uma visão um pouco mais radical do que a minha, né? Ele fala, o objetivo dele é parar de se masturbar. Já eu sou menos radical nesse quesito. Eu não acho e não quero parar de me masturbar completamente, porque eu acho que a vida seria um porre sem me masturbar nenhuma vezinha. Mas eu assumo que controlar, por exemplo, passar alguns dias sem me masturbar e depois de alguns dias me masturbar, eu acredito que é melhor do que, por exemplo, me masturbar todo dia. Até pouco tempo atrás, eu me masturbava em média 2 vezes por dia. E eu sentia isso, não necessariamente isso era causa somente da masturbação, mas eu sentia nessa época bastante ansiedade. Eu sentia ansiedade por X motivos e aí a masturbação acabava servindo para alimentar ainda mais o círculo de ansiedade. Por quê? Porque eu me sentia ansioso, aí eu me batia a vontade de me masturbava, e aí eu me sentia depois ainda mais ansioso. E aí eu me sentia mais ansioso, aí depois de um tempo vinha a vontade de aliviar a ansiedade com masturbação de novo, aí eu me masturbava, aí isso gerava mais ansiedade e aí ficava num círculo, basicamente. E ansiedade não é um negócio muito legal. Para quem tem ou para quem tem alguns problemas com isso, sabe que ansiedade em excesso é capaz de incapacitar o indivíduo temporariamente ou até permanentemente. Atualmente eu tô me masturbando em média, tipo, 1 vez a cada 2 dias. E eu ainda acho que eu tô me masturbando bastante, mas para quem se masturbava todo dia e ainda 2 por dia em média, isso já é um grande avanço. Mas o que eu noto hoje é que a minha ansiedade, em geral, com quase tudo, diminuiu. Eu tenho melhor controle sobre mim mesmo, eu não me excito mais tão facilmente, o que é uma coisa até boa. E outra coisa que também melhorou em mim é que agora eu tô sendo menos escravoceta. Eu tô ligando menos pra mulher e me focando mais nos meus objetivos, o que é uma coisa boa, porque mulher é um problema na vida de boa parte dos caras. Lógico que mulheres também podem ser viciadas em masturbação. Porém, como a indústria pornográfica tradicional, entre aspas, é muito mais voltada para o homem do que para a mulher, muito mais voltada para o prazer do homem do que para a mulher, eu acredito que muito mais caras sejam viciados em pornografia do que mulheres viciadas em pornografia. E eu também tenho vários exemplos de amigos que também estão regulando a punheta e para eles o efeito está sendo o mesmo. Para esses amigos com quem eu converso sobre isso, a ansiedade deles diminuiu, eles estão se sentindo menos carentes, estão se sentindo menos escravocetas e estão se sentindo mais donos de si e até aproveitando mais o dia. Por quê? Porque a energia que o cara gastava na punheta, agora ele gasta com outras coisas. Obviamente que sempre há tentações. O cara que está há um tempo sem punhetar, se ele tivesse essa internet fácil, logicamente vai ser tentado muitas vezes a se masturbar e a fórmula é resistir. A fórmula é tipo, quando vier o pensamento, tentar pensar em outra coisa, focar em alguma atividade e tentar tirar aquilo da cabeça. Porque se você ficar pensando naquilo, aquilo marretando na sua cabeça, hora ou outra você vai acabar acessando X vídeos, RedTube, Pornhub e companhia, e quando você vê, você já tá lá com o pau na mão. Eu espero que tenha dado para vocês terem pego um pouco, pelo menos, do que eu queria passar. Enfim, até a próxima e adeus.
Adiós não, porque até a próxima. Enfim, falou, vai se fuder.